Fala fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians, Coringão News, trazendo para vocês mais um vídeo com algumas informações aí desse pós-jogo aí, né? Separei para vocês aí um cortezinho com o pessoal aí do jogo aberto aí, todo o crédito do jogo aberto, né? Falando um pouco desse pós-jogo aí, né? Infelizmente, esse campo lamentável aí que foi jogado aí, esse jogo aí na casa da Ponte Preta, né? Porém, o Timão conseguiu passar por cima dessas barreiras aí e conseguiu conquistar sua vitória aí contra o Ponte Preta nesse jogo, né? E conquistando mais uns pontinhos aí nesse Paulistão, né? Vamos acompanhar juntos aí os melhores momentos, informações e tudo mais desse pós-jogo aí. Boa, Chiquito. Quem se deu bem também foi o Corinthians, um campo pesado, com chuva, era meio polo aquático, natação. E o Thales Magno foi lá, ele tabelou com a poça d'água, ou poça d'água, como a gente chama no Sul, e definiu o placar para o Corinthians. Conviver com as fortes chuvas de verão tem sido uma sina para o Corinthians neste Campeonato Paulista. Foi assim no domingo passado, quando a partida contra o São Paulo atrasou em 1 hora. E ontem também. O duelo diante da Ponte Preta começou 45 minutos depois do previsto e poderia ter sido muito mais, não fosse a devoção da turma do Rodo. Era muito risco para os atletas, tanto de Corinthians como deles, era muito risco jogar assim. Intentamos jogar, posponer o jogo, mas foi impossível. Mas a verdade que corrimos um risco muito grande hoje. Só que as poças d'água, inimigas da técnica, não evitaram que o jogo tivesse vários momentos de emoção. Da Ponte com Arthur batendo e Félix Torres na hora e local certos para afastar. E também do Corinthians, tanto que um dos grandes personagens em Campinas foi o goleiro da Macaca, Diogo Silva. Ele foi decisivo em vários momentos, 2 com a participação de Yuri Alberto, cara a cara e defendendo o voleio. Outro protagonizado por José Martínez, que depois do golaço que marcou contra o São Paulo, voltou a mostrar que se der para chutar, não vai pensar 2 vezes. Quando ficou cara a cara com Romero, Diogo também fez bonito. E a lista de jogadores do Timão que foram perdendo oportunidades não parava de crescer. Charles na trave, até chegar novamente a Yuri Alberto, que preferiu a jogada individual e mandou a bola quase na arquibancada. Só que a Ponte não resistiu. Na noite molhada, Thales Magno soube sair bem da poça e melhor ainda do zagueiro antes de bater no canto. Ele tirou da poça d'água, foi inteligente porque a bola parou na poça d'água, levanta ela na quica, bate na outra poça d'água, ele vem de perna direita, enche o pé a meia altura para meter no fundo da rede. Foi o 3º gol do artilheiro do time em 2025, com comemoração em homenagem a um companheiro que ainda não estreou na temporada porque está machucado. Converso com o Garro sempre, né? E ali eu falei pra ele que o próximo gol faria a comemoração dele. Então foi a do maluquinho que ele faz e ele até liberou fazer. Então foi pro Garro essa comemoração. Só que nem só de sorrisos viveu o Corinthians em Campinas. Quando perdeu José Martínez, expulso por esta falta, deixou de atacar e a Ponte cresceu. E aí entrou em cena um outro goleiro que mal havia sido notado. Hugo, fundamental nas 2 vezes em que Vitor Andrade buscou de longe fazer o gol de empate da Macaca. E não foi por falta de tentativas que o time da casa perdeu a primeira no Paulistão. Bruno Lopes e a decepção do chute na trave no último momento de perigo. O time fez uma grande partida nas dificuldades que o campo apresentou para as 2 equipes. O time entendeu bem como deveria ser. Um jogo de muito lado físico, um jogo com uma tensão muito grande em relação a essa construção e os jogadores se doaram muito. É um time que se tem que acostumbrar a, se há que brigar, brigar. Se tem que jogar, nós sabemos o que podemos jogar, mas hoje irá fazer isso. E estou muito orgulhoso do grupo porque se adaptou muito rápido ao campo. Jogamos feio, mas ganhamos. Bora, vamos, pra cima, mais 3, mais 3.
Uma vitória que reabilita o Corinthians depois da derrota para o São Paulo, mas mantém a equipe na segunda colocação do Grupo A, atrás do Mirassol. Além disso, um outro assunto que dominou a noite do Timão foi o fato do atacante Pedro Raul, pelo segundo jogo seguido, não ter sido sequer relacionado para compor a delegação. Corinthians é o assunto, ganhou de 1-0 da Ponte Preta, um campo impraticável. Lá no Moisés Lucarelli estava bem difícil por causa da chuva. E o Thales Magno tirou aquele coelho da cartola, acreditou no lance e definiu o jogo. 3 pontos importantes para deixar o clássico de lado e agora pensar no final de semana e no Noroeste, Capelanes. Ontem você usou a palavra correta aqui, tá? O gramado impraticável e o próprio Thales Magno, que talvez tenha sido o grande personagem do jogo, ele deu uma entrevista no intervalo falando assim, cara, tinha tudo para ser um jogo bacana, legal, tecnicamente falando, não dá para jogar. Então acho que eu seria até, de certa forma, sei lá, covarde, injusto se eu fizesse qualquer análise criticando as duas equipes, porque a bola corria e ela parava. Pô, teve um lance dantesco no começo do jogo, que o Hugo pegou a bola, deu um tapa na frente, na lateral esquerda, a bola parou e deu um contra-ataque para Ponte Preta. Mas aí... O próprio gol... O quê? Vai criticar o Hugo também. Não, pelo amor de Deus, qual a culpa que o cara tem, velho? Mas aí falta inteligência para fazer a leitura de como está o campo. Chico, mas o campo tava ruim, Chico, para todo mundo. Colocasse o Depay lá ia ter dificuldade, que é um cara monstro tecnicamente falando. Mas não daria o tapa na bola e foi passaria. preservado, provavelmente, Exato. por causa do gramado também. Com certeza. A minha questão aqui, em relação ao que eu vi do jogo ontem, as duas equipes com uma dificuldade gigantesca justamente por causa do mau tempo, do gramado. Eu acho que eles poderiam até ter esperado mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, custava nada, já tá lá. Espera mais um pouquinho, tenta tirar, fazer uma varredura com a água pro lado e tentar jogar. O meu ponto de vista em relação ao Thales Magno, uma curiosidade, ele fez o 3º gol na temporada em 5 jogos. O mesmo número de gols que ele fez a temporada inteira passada desde que chegou. Esse jogador é muito interessante. Eu só lamento muito que esse jogador vai embora no meio do ano, porque eu acho que é uma insanidade o Corinthians cogitar a possibilidade de contratá-lo. A gente está falando aí de mais de quê? 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Todo o respeito que ele merece. Aproveita o menino agora que depois ele vai embora. Dá pra dizer, Ulisses, que ele é uma espécie de 12º jogador nesse time titular aí, que daqui a pouquinho vai se apresentar mais vezes? Demais hoje, hein? Brilhante. Estou resplandecente. Olha o olhar do pai. Deixa eu falar pro seu negócio. É o 12º. É isso. Ontem em Campinas, infelizmente, choveu demais também, né? Foi uma judia. Antes do jogo, a gente viu o gramado completamente encharcado, cheio de água, uma piscina. Mas o árbitro resolveu jogar e foi impraticável o jogo, né? Eu concordo com o Chico, algum jogador tem que ser inteligente, ele sabe não estar a poça d'água, ele está vendo, ele está próximo, né? Então ele não vai rolar a bola, ele vai levantar essa bola para sair jogando, coisa que vários jogadores fizeram. Mas o Corinthians perdeu a chance de vencer a Ponte por 3-4-0. Perdeu gols incríveis. O gol mais perdido do jogo foi do Romero. O Yuri perdeu um, mas o Romero, cara... Não, sem sacanagem. Sabe por que ele não fez o gol? Ele achou que ele estava impedido. Não tem essa, faz o gol, depois vai ver. Depois ele ficou deixa a olhando pro arbitragem Bandeira. verificar. Ficou olhando pro Bandeira. Mas assim, não dá para você analisar taticamente nada. Um time alternativo até do Corinthians, não é? E conseguiu 3 pontos, que é o importante. O Corinthians, fora o clássico, que realmente o São Paulo fez um 3-1 com autoridade, Chico, mas ele tem vencido suas partidas. É um time que mesmo ainda sem a força total, fazendo essa dosagem, dando oportunidades, por exemplo, ontem o Pedro Raul nem relacionado foi. A gente até comentava sobre isso antes aqui do programa. E era jogo pra ele, tá? Porque aí aquela bola que chega, que você se impõe na defesa adversária e faz o gol. O Ulisses tá me julgando aqui, mas eu digo, pelo aspecto do gramado, você aposta em bola parada, em bola aérea, um cara que faz pivô. Você sabe que ele melhorou? O quê? Por quê? O Pedro Raul deu uma melhoradinha. O quê? Fez pivô no último jogo, tabelou bola, foi legal. Daqui a pouco tem que jogar, até se o Corinthians quiser negociá-lo, Ulisses, ele tem que mostrar alguma credencial. Se quiser negociá-lo, precisa negociá-lo. Mas assim, tem que jogar. Se não jogar, não vai negociar. Mas pra mim, ontem, o jogador que fez a leitura correta do campo foi Félix Torres. Por quê? Porque ontem era um jogo de rebatida. Não era um jogo para você sair jogando num passe curto. Tem um lance que é característico. Tem um contra-ataque da Ponte, ele antecipa o atacante da Ponte. Qualquer zagueiro ali recuaria para o goleiro. Aí a bola morre na poça, gera uma bagunça toda. O que ele faz? Ele joga para a lateral. O Félix Torres ganhou todos os duelos, todas as disputas. Por quê? Porque era um jogo de rebatida. O Igor Coronado, por que ele não conseguiu jogar? E mesmo assim, ainda no primeiro tempo, tentou uma bola longa e dá um passe maravilhoso pro Yuri Alberto no ponto futuro. Por quê? Porque não dava para conduzir a bola. Então ele tentava uma bola longa. Assim, a análise técnica, tática do jogo ontem, ela inexiste.
O Thales Magno se destaca por isso, porque ele dribla o zagueiro, a poça e tudo que vem. Não, ele levanta a bola, né? Ele não rola a bola. Ele vê que tem uma poça ali, ó. Ele faz o corte no zagueiro, ele para, ele levanta a bola. Ele levanta, a bola para, ele caixa. Pronto. Entendeu? Esse é o jogador inteligente, entendeu, Renata? Mas ele começou o ano muito bem, eu concordo com vocês. Bem. Ele é o destaque do Corinthians até agora e nas oportunidades que teve, aproveitou muito bem. Inclusive, eu comentei com vocês ontem até no nosso grupo que eu colocaria antes o Thales do que o Romero no Clássico de São Paulo. Sim. Acho que o Ramon até demorou para fazer isso. Sgarbi, o Corinthians, independentemente dessa vitória que você comemorou muito do São Paulo no Clássico, para você tá bem encaminhado, promete para essa temporada, olhando até agora o que foi apresentado? Tá. Tirando qualquer brincadeira que a gente brinca muito aqui de lado, é lógico que tá. É um Corinthians que no ano passado termina em alta e esse ano também. É difícil fugir do que falaram meus amiguinhos, porque seria muito injusto aqui dar qualquer cornetada em relação ao jogo de ontem, né? Seria muito injusto. Então, cabe a mim elogiar também o Thales Magno, claro. O Thales Magno tem 22 anos, né? Ele começou muito bem voando no Vasco, aí foi para um futebol alternativo, que é o futebol americano, na MLS, aí volta para o Corinthians. É jogador para ataque no Brasil se destacando, minha opinião, tá? Eu penso isso, para um dia estar na Europa. Eu acredito muito nisso, eu acredito que na opinião dele também. É muito jovem, ainda tem a sua idade. 22 anos, é muito jovem e começou muito bem no Vasco. É um cara que no Corinthians esse ano está se mostrando muito útil. Vale estar, né? Ele começou bem no Corinthians também quando ele chega. Aí teve uma lesão, perdeu espaço, até porque o Yuri começou a voar, começou a jogar muita bola. Definiram a dupla ali. Claro, mas é um cara que pra mim pode brigar até por posição. E vocês não acham que com 22 anos não mereça pagar 72 milhões de reais nele? Não, é que o Corinthians é um time que tá Tem que negociar, gente, tem que barganhar isso. Não, o Corinthians vai tentar a prorrogação do empréstimo. O Corinthians vai tentar mais um tempo de empréstimo, só que seria lindo. É uma vitória importante do Corinthians, até para buscar essa melhor campanha, né? Que é muito importante, é essencial no Campeonato Paulista para você decidir em casa depois. E o Corinthians está conseguindo ali brigar. Teve essa derrota para o São Paulo, claro, que foi a única derrota do Corinthians nos últimos vários jogos, né? São 12 jogos. E aí o Corinthians perde o jogo contra o São Paulo. Só que tá muito bem, cara. O Corinthians tá muito bem. Só que se o São Paulo ganhar um jogo que falta, é líder da competição. Só que tem um detalhe que vocês estão esquecendo. Everton Guimarães. O líder no grupo do Corinthians é o Mirassol. O Mirassol tem 12 pontos também, igualzinho o Corinthians, e tem um saldo de gols bem superior. Então o Corinthians, ele tá com uma campanha legal, mas tá vendo um adversário no seu próprio grupo também fazendo pontos, Everton. Renato, tem empatados em tudo, né? Só no saldo que o Mirassol tá acima. Agora, a pontuação do Corinthians, Ronaldo me chamou aqui agora, quando o programa entrou no ar, lá 2 horas a menos, Ronaldo me chamou aqui e falou, enaltece aí, gordinho, que o Corinthians é o time que até agora, ainda falta um jogo aí, que é exatamente isso que o Ulisses destacou, se São Paulo ganha, passa e fica com a maior pontuação, que o Corinthians até agora é o time que mais pontuou entre os grandes da capital. Isso a gente tem que enaltecer, né? O Corinthians que terminou o ano passado muito bem, começa 2025 também muito bem. E interessante, Renata, porque o Mirassol, que muita gente a gente já iniciou o ano, né, com muita gente rebaixando o Mirassol num campeonato que nem começou ainda, que é o brasileiro. O Mirassol liderando o grupo, acho que é uma boa perspectiva. E o Corinthians acompanhando, com menos saldo, mas com todos os números parelhos ao Mirassol, de fato é para se comemorar, Renata, porque a virada do ano, a manutenção do trabalho, a manutenção do elenco, esse início, agora aparecendo, e vocês estavam falando aí da questão do Thales Magno, né? Impressionante, é um jogador de recurso, de força, embora seja grande, jogador habilidoso, ganha muito no aspecto físico com ele, mas é um cara que decide, né? A inteligência dele no lance do gol, que inclusive deu a vitória e mais 3 pontos ao Corinthians para se assemelhar aqui em pontuação com o Mirassol no grupo, jogador de muitos recursos. Então, assim, acho que de fato o Ramon Dias tem que olhar com um pouco mais de carinho para o Thales Magno, viu? Um pouco mais de carinho, olhar o que responde em campo e menos para grife e história dentro do clube, se é que vocês me entendem. Entendo perfeitamente, concordo com você, está correto, Everton Guimarães. Mais ou menos. Por quê? Thales Magno tem que ser olhado sim pela comissão técnica, está sendo. Depois eu dar uma cornetadinha que faltou dar uma sublinhada, depois. Calma. É muito risco para os atletas, tanto de Corinthians como deles, era muito risco jogar assim. Intentamos jogar posponer el juego, mas fue imposible. Mas la verdad que corrimos un riesgo muy grande hoy. Los dos times, porque era imposible jugar. No se podía jugar fútbol, no es un espectáculo que Paulista merece. Mas falaron que teníamos que jugar de cualquier jeito, jugamos, respondimos. Es un time que se tiene que acostumbrar a, si hay que brigar, si tiene que jugar, no sabemos lo que podemos jugar, mas hoy era hacer eso.
y yo estoy muy orgulloso del grupo porque se adaptó muy rápido ao campo. Jogamos feo, mas ganhamos. Ramon Emiliano, boa noite. Lucas da Rádio Band News FM. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o esquema hoje, um 4-3-3 basicamente, diferente daquele 4-4-2. Desde o jogo contra o Palmeiras, quando eram 5 na linha de defesa, aquela era a formação, e hoje vocês fazem uma mudança. O que motivou? Se foi uma questão também de rotação de elenco, se foi uma ideia de vocês para o jogo de hoje? Especificamente para você, Emiliano, no finalzinho o Alberto Valentim acabou discutindo com você, apontou o dedo em direção a você. Queria que você contasse um pouquinho o que aconteceu ali no finalzinho do jogo. Cuando me preguntó el esquema, hallo que tuvimos que trocar todo por cómo estaba el campo, que no podíamos entrar por dentro, no podíamos asociar con los pases, teníamos la única opción era bola longa, dividir y que sea lo que Dios quiera, no había otra cosa para hacer. Después veíamos que nos estaban atacando mucho por fuera, botamos a Rani como tercer zaguero y liberamos un poco más los laterales y hallo que de ahí lo controlamos muy bien. Y nada, son cosas que acontecen, son brigas normales, no pasa nada, son cosas que quedan en un campo, brigamos, siempre hay alguna briga, mas nada, fuera no normal, está tudo bem. Aqui, Ramon Emiliano, boa noite, tudo bem? Vinícius Lúcio, central do Timão. É uma pergunta e também uma preocupação do fiel torcedor como um todo com relação ao José Martínez. São 22 jogos com a camisa do Corinthians, 8 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos, 2 pênaltis que são assim considerados bobos pela torcida, um inclusive que culminou, né, na eliminação do Corinthians pela Copa Sul-Americana. Dito tudo isto, é um jogador que precisa ser mais trabalhado na adaptação do futebol brasileiro para que ele possa ganhar confiança? Y el brujo, ¿no? Sí, porque tiene mucho amarilla y... Bueno, también tiene que entender las características que tiene él, es de ser un jugador de contraste, de cuando el otro equipo te ataca, poder defender. Creo que es muy temperamental, está en un juego levantando el nivel, el partido pasado hizo un gol. Las estadísticas que vos se habla es del anteriormente, ahora es algo nuevo. Por supuesto hay que corregir porque van a venir partidos muy importantes, principalmente en la Copa y en lo que es la Liga, donde hay que manejar los esfuerzos y no tratar de sacar amarilla ni roja, porque si no se va a complicar. Pero eso, a medida que va pasando el tiempo, el equipo va mejorando en lo táctico, en lo físico, en lo anímico, y seguramente eso lo vamos a mejorar. Obrigado. Boa noite, Ramon Emiliano, Rafinha do Timão. Queria falar sobre o Thales Magno, ele vem sendo importante nessa temporada e hoje ele marcou mais um gol da vitória. Um campo pesado, um jogo mais físico do que tático. Queria que você falasse um pouco do Thales. Obrigado. Thales. Bueno, me gusta porque está creciendo, está siendo protagonista. Y cuando jugás en Corinthians, todos los jugadores tienen la obligación de ser protagonistas. Nos está dando muy buenos resultados, está físicamente muy bien. Ahora el único problema es que ahora va a tener que viajar a Estados Unidos por la visa, pero va a voltar muy rápidamente, así que... Pero me gusta porque tenemos muy buenas alternativas, en ataque tenemos buenas alternativas, así que vamos a seguir trabajando para que mejore él y el equipo. Hoy tuvimos 3 chances muy claras, ya tuvo Yuri, Romero y no la pudimos concretar. Si la concretaban podía haber sido un resultado diferente, pero estamos contentos por el resultado. É isso, fiel. Espero que tenham gostado do videozinho que eu trouxe para vocês hoje, esse pós-jogo aí do Corinthians aí, né, com o cortezinho do jogo aberto, todo o crédito ao jogo aberto aí, né, vem trazendo para vocês aí todas essas informações a respeito do Timão aí, que fez esse jogo ontem contra o Ponte Preta aí, né, no qual conseguiu extrair essa vitória de 1-0 aí, com um belíssimo gol, diga-se de passagem, do Thales Magno, né, gol muito importante aí, porque as condições do campo eram precárias demais, né, ao meu ver, não tinha nem que ter começado aquele jogo ali, podia ter esperado um pouco mais, talvez ali, para ver se tirava mais um pouco de água do campo ali, que estava impossível de jogar naquele campo. O jogo acabou sendo um jogo feio de se ver, né? Por questões... Porque não tinha como colocar técnica no jogo, não tinha como ser um jogo bonito com o campo da condição que estava, né? Ambas as equipes foram prejudicadas, não só o Corinthians foi prejudicado, mas como também a Ponte Preta, por mais que seja a casa da Ponte Preta, mas também foi prejudicado, né? Porque ninguém contava com essa chuva toda aí. Então
É de se lamentar, mas não tem o que fazer. Se o árbitro liberou o jogo para ser jogado, então o Corinthians foi lá, fez a sua parte, jogou, deu o seu melhor ali. E Thales Magno aí vem brilhando nos últimos jogos aí, né? Inclusive, aí, como vocês puderam ver, aí a mídia já fala de uma possível titularidade do Thales Magno aí, né? E aí, deixa nos comentários o que vocês acham aí. Thales Magno deve ter mais minutagem de jogo aí, quem sabe até pegar uma titularidade aí. O Timão que vem com a dupla de ataque ali com Memphis Depay, né, e Yuri Alberto. Então, não sei se o Thales Magno teria uma vaga agora ali, né? Vai depender do desempenho dos dois aí. Memphis Depay creio que não saia, mas Yuri Alberto, dependendo aí da sua fase aí, pode ser que perca um pouco de espaço para o Thales Magno, mas eu acho que ainda é muito cedo para falar sobre isso, né? Uma vez que o Ramon Dias está colocando aí muitos jogadores mistos aí, não estão jogando totalmente com os titulares, então não tem como falar que o Thales Magno vai tomar a vaga assim, né? Mas Thales Magno vem mostrando um bom futebol aí, um belíssimo futebol nessa oportunidade que está tendo aí, jogando nesses jogos com um time misto aí, vem mostrando um belíssimo futebol, marcando 3 gols nessa temporada aí, né? A mesma quantidade de gols que marcou na toda outra temporada de 2024, jogador muito novo aí, de 22 anos, né? Seria de grande importância aí se ele fazer um bom trabalho no Timão aí, quem sabe o Timão não acabe renovando o empréstimo com ele aí, ou talvez até acabar comprando, né? Se for o caso, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho que eu venho trazendo para vocês aí. De 2 a 3 vídeos por dia com todas as informações de tudo a respeito do Timão, né? Que venham os próximos jogos aí, né? Timão que vai pegar o Noroeste no próximo jogo aí no sábado aí, né? Jogo esse que acontece às 18h30 na casa do Timão aí na Neoquímica Arena, né? Depois temos o Novo Horizontino também, fora de casa. E depois vamos pegar o Palmeiras fora de casa também, né? Tô ansioso para esse joguinho contra o Palmeiras aí. Acho que todos estão ansiosos para esse jogo aí, né? Porque é mais um jogo aí para testar o seu time titular, completamente titular. E com certeza Ramon Dias, o jogo do Palmeiras, deve botar todo o seu time titular. E até esse jogo aí, então, os próximos jogos aí, não deve colocar esse time misto como vem fazendo aí no Paulistão, né? Mas vamos aguardar aí. Vamos ver como vai ser esses próximos jogos aí. E deixa nos comentários aí embaixo também o que vocês estão achando da atuação aí do Timão. O que vocês estão achando aí desse modo que o Ramon Dias está preparando o Timão aí para essa temporada 2025, né? Ele jogando com um time meio misto ali, reserva e misto, e depois em jogos mais importantes, jogos mais difíceis, colocando o time titular. Deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa atuação do Ramon Dias também aí. Tá? Valeu. Deixa o like no vídeo aí para estar ajudando nós aí também. Se inscreva no canal, ative a notificação. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!